Bem? Tudo bem? O Jefferson está entrando na reunião, tá? Tá bom. Conseguiu falar com o Aurélio ontem? Não. Será que tá Mandou. viajando? Não, mandou mensagem hoje cedo, Hum, dizendo que o dia foi corrido, não sei o quê. tá bom. Vixe, onde que autoriza o cara a entrar aqui? Achei. Foi. Não consegui autorizar ele. Rodrigo, esse é o de Jefferson. Ele, como vendedor, é bom, porque de beleza não tem nada. Tamo E aí, junto. Rodrigão, bom? Tamo junto, Jefferson. Ô, Rodrigão, é o seguinte, não conversei ainda com ele, mas a primeira conversa que ele ia ter com o Té e com o Aurélio, com esse pessoal na parte de venda, era ele estruturou todo o comercial da Nova Proteção pro interior, tudo, né? E assim, até para ele saber, o Manassés não viu isso como um problema, tá? De você estar no projeto. Então, ou seja, eu sei que você não liga porque você está tocando a sua vida, mas é legal não ter conflitos no mercado para ninguém ficar falando mal um do outro, né? Então, assim, fica tranquilo, porque o próprio Aurélio falou: tô pensando em trazer, vender pra gente. O Manassés falou: cara, o menino é bom, tal, só não deu certo pra frente, coisa nossa. Falou, foi bem educado. Então, tô deixando isso claro pra você, tá, o Jeff, você saber disso, com o Aurélio conversou. O Rodrigo, eu queria que ele falasse um pouco para você a visão de negócio dele, pro pesado. Aliás, eu queria que você primeiro falasse quais produtos que você tem hoje na mão, a gente tem na mão na prateleira, falar para ele. E aí ele conversar para ver como estruturar um comercial nessa parte. Daí a gente avançando nas conversas, tá bom? Tá. Bom, eu acho que assim, nós temos duas grandes frentes hoje aqui. De Jefferson, né? Bom, prazer, obrigado por você ter aceitado o convite para a gente bater um papo. Nós temos duas grandes frentes hoje. Uma é a Autobem, que é a mais tradicional, onde a gente tem as nossas cooperativas vinculadas à central e onde a gente tem os nossos cooperados. E a outra frente é a Lemonri, que vai mudar de nome, mas que é uma estrutura paralela, semelhante à da Autobem, só que não é uma cooperativa. E ela vai aceitar embaixo dela, inclusive, os nossos concorrentes da cooperativa. Então, as associações e tal. O objetivo é conseguir criar para eles uma, uma estrutura semelhante à que a gente criou para o Autobem, no sentido de despejar todo o risco na seguradora. Tá? Mas esse é um projeto que eu acho que não tem a ver muito com você agora, mas igual é bom você ficar pensando, se tiver um amigo que tem uma associação, sabe, não vamos plantar nem sair para matar, mas se o fruto tiver ao alcance da mão e você estiver passando, você sabe que a gente tem uma solução para isso. Agora, o que a gente precisa estruturar é um processo aí de comercial para a Autobem Campinas, que é a singular, aonde eu, o Seródio e o Aurélio somos sócios, tá? Certo. Não obstante, se você tiver penetração no mercado das outras singulares, a gente também poder expandir esse projeto para lá. Mas na singular de Campinas, quem manda é a gente. Então a gente tem mais facilidade para fazer os acordos. E aí, eu acho que a ideia do Ciceródio te trazer é porque parece que você já tem uma experiência em formação de equipes, enfim. E eu acho que a gente tem muita coisa para ser feito em Campinas, sabe? Visitação de prospects, enfim, fazer todo aquele trabalho comercial que você deve saber melhor do que eu o que deve ser feito. Hoje, nós temos para vender todos os produtos normais de uma cooperativa, né? Basicamente casco, RCF e agora vamos ter o RCV. Casco já está com a perda total, já está com a ESE. Nós estamos desenvolvendo um produto de perda parcial para também ficar com a ESE. E estamos renegociando a precificação de RCF para também levar para a ESE. Então, em pouco tempo, a cooperativa inteira vai estar sem assumir riscos. Ou seja, Entende? vai estar totalmente compliance com as novas regras do mercado securitário. E aí, nós vamos estar muito mais leve para voar.
e vamos também ter outros produtos. Nós estamos trazendo agora o RCV, né? Tanto para quem é transportador e depois vai precisar fazer as averbações e tal, quanto para quem é TAC e tem, quando está carregado, o RCV pago pela transportadora, mas que fica descarregado, quando está descarregado fica descoberto, né? Entendi. E também estamos vindo com outros produtos, principalmente de saúde, de medicina, de vida, produtos cujo ticket médio é menor, mas tem uma recorrência mais tranquila, né? O cara que compra um seguro de vida num lugar, daqui a 6 meses ele não vai trocar, né? Aí vai para outro lugar tá É, não, melhor. sim, com certeza. Então a gente consegue ter uma base mais fiel. Eu acho, não, aí eu não sei, vai depender logicamente do seu expertise e do seu foco, mas eu acho que a gente dentro da Autobem nós temos, desculpa, vou fazer um parênteses. Eu vejo sempre construção de valor em qualquer negócio com três grandes frentes para a gente ganhar mais dinheiro, né? A primeira é a gente, é a mais comum, né? A gente ampliar o número de clientes, né? Que é desgastante, temos que bater lata, temos que encontrar o cara no meio de todo mundo, tá? Sim. Mas é importante para a gente ter uma base maior. A segunda é a gente vender mais caro o que a gente já vende para o mesmo cliente, né? Então, se eu vendo hoje um seguro que cobre 100% do caminhão dele da FIP, eu posso tentar vender um que cobra 110, sabe? É alguma coisa que eu faça que deixe o meu preço mais caro e eu consiga, na mesma transação, capturar mais recurso e mais valor e mais resultado para o meu negócio. E a terceira, que para mim é a melhor de todas, é eu vender mais para o mesmo cliente. Ou seja, não é o produto que ele já compra e eu melhorando o meu preço, né? Eu elevando o meu preço. É eu vender outras coisas, que aí é um pouco o que eu estou te falando. Vamos chegar com a questão do seguro de vida, seguro saúde e todos os seguros que a gente já falou. Agora, aí dentro hoje da nossa estrutura, eu acho que a gente tem duas, duas grandes frentes, né? Uma é a gente fazer mais do mesmo, né? E isso não tem nenhum juízo de valor pejorativo, apesar da expressão às vezes parecer pejorativa, que é a gente trazer mais pessoas que têm carteiras ou que têm possibilidade de ter carteiras com a gente. Mas na prática existe o fulano que vende para a cooperativa XPTO, existe o Beltrano que vende para a associação XPTO. A gente trazer esses caras para primeiro eles também venderem para a gente, né? E depois, de preferência, eles serem, se não exclusivos, mas serem fortemente conectados com o nosso negócio e venderem praticamente só para a gente, Com tá? certeza, a ideia é exatamente conhecer o produto, né? Conhecer eu falo nova modalidade porque quem está no associativismo, para ele tudo é novo. Então, assim, trazendo ele para conhecer o negócio, vendo a questão da entrega, recorrência, ganhos, premiação, o que seja, é mais fácil para ele se consolidar também, porque ele já está na rua, ele já está no mercado. O que ele não fez, ele vai começar a fazer. Ele não Exato. vai perder, entendeu? E uma outra coisa é a gente depender menos desse canal consultor. O que eu quero te dizer com isso? Acho que a gente precisa entregar para esse canal hoje muita coisa que a gente não entrega, tá? Eu tenho consciência disso. A gente precisa entregar mais informação, a gente precisa entregar mais análise, mais apoio, para instrumentalizar esse cara. Por exemplo, grande maioria dos nossos consultores, quando você pergunta para ele, e eu já vi isso em outras cooperativas e outras associações,
Você pergunta para eles assim, qual é o teu cliente? Ele te diz ali mais ou menos uma coisa empírica que não vai fazer ele passar vergonha, mas na Aham. verdade ele não sabe, entendeu? Ele não sabe quanto fatura o cliente dele, ele não sabe de que lugar é, ele não sabe direito como ele conquistou aquele cliente, Sim, com entendeu? certeza. Então, assim, a gente quer e vai fazer muito para intensificar a nossa relação com os nossos consultores, no sentido de mostrar para ele, ó, cara, você já notou que você tem aqui, basicamente, seus clientes são da região XPTO aqui de Goiás? Ah, pois é, então, lá é uma região mais disso, disso e disso. Então, assim, o que você pode fazer para conseguir pegar mais gente de lá? Porque com certeza você tem algum ativo lá que faz você trazer coisa de lá. Ah, meu pai é de lá, meu tio tem um posto, não sei o que e tal. Bom, então como é que a gente melhora o que você já faz bem, né? E outra coisa, você não tem um tio também na outra região de Goiás? Você não tem um tio em Tocantins? Exatamente. Né? A gente começar a ajudá-lo a pensar esse tipo de coisa para ver onde é que tem oportunidade de melhoria, né? Tanto para tornar melhor o que já é bom, quanto para tornar aceitável aquilo onde ele não é bom, E né? outra coisa, Rodrigão, só fazer um adendo aqui, Jefferson. Nós sabemos, tá, uma realidade nua e crua, que com o passar dos tempos daqui para frente, nós vamos reverter aos poucos o nome Auto Bem. Porque isso é natural com o tempo, você vai pagando, tudo é um processo, a gente sabe que as pessoas não morrem de amor por nome, eles querem resultado. Mas se você tiver bloqueio, dificuldade com entrada, o Rodrigo está ciente aqui, aquele projeto meu da Marechal, que é igual da Ituran, com rastreador, a pólice, cara, a gente pode usar para o pesado também, e usando o sistema tudo por dentro. A questão é se você não vai ter essa dificuldade. Cada lugar que você achar como entregar esse produto, a palavra é que o cara quer ouvir o quê? Você vai ter a pólice, você vai receber, tem a seguradora, é o que o cara quer. Então, assim, você tem meios para conseguir chegar no objetivo, independente das cartas do jogo, né, Rodrigo? Exato. Na verdade, esse processo, né, tudo isso que ocorreu, eu vou te falar que, assim, não foi só Auto Bem, tá? Existem outras operações, tá? Passando por essa transição também, por essa remodelação de negócio. Então, eu vejo que não é que seja difícil, a entrada vai depender muito da gente, né? Sim. Então, vai conseguir pensar algo para reverter isso. Mas isso aí é tranquilo. Nós temos essa marca da Marechal e nós vamos ter outras marcas para também oferecer marcas que já estão consolidadas no mercado e que já têm histórico que vão também estar no nosso portfólio. Uhum. Então, isso é para a gente conseguir dar mais opções para. Ah, tem barreira na Autobem? Tem essa outra marca aqui e tal. Mas o que eu estava te falando, da segundo pilar aí de vendas que eu quero que a gente consiga construir, é criar novos canais de vendas, entendeu? Tanto um canal de vendas direta, quanto outros canais de venda que a gente ache que possa ser interessante. E aí vou elocubrar aqui, tá? Por exemplo, estacionamentos, entendeu? Entendi. Estacionamento. Estacionamento tem carro. Estacionamento tem caminhão. Carro não, porque não é o nosso foco agora. Mas postos de combustível, sabe? Como é que chama? Oficinas, guincho, que é tão importante para a gente, né? Por que, que a gente não tem programas e expertise para tornar essa galera nossos vendedores? Lógico que eu estou falando de um tipo de vendedor diferente dos consultores que a gente tem agora, que é alguém que só faz isso, né? Sim. Mas esses canais que eu estou falando são canais onde a nossa audiência, o nosso público está se conectando. Então, por que não fazer dali também uma oportunidade de iniciar um processo de venda, né? Como é que eu atraio esse cara? E também outros processos de venda direta que a gente consiga fazer para prospectar mais. Eu preciso ser menos dependente do que eu sou hoje dos consultores. Porque esse pessoal se fala demais, esse pessoal ouve muito disso que me disse, né? E são pouco fiéis, né? Então eu preciso ter outras formas de me conectar com o meu público final
para não ficar tão dependente. Quanto menos dependente eu for deles, mais eficiente vai ser a minha relação com eles e mais produtiva, eu acho até. Entendi. Não, perfeito. E hoje, Rodrigo, o plano de negócio já está pronto? Cara, o nosso plano de negócio é continuidade do que a gente já tinha com o Autobem, né? Então, aí o Seródio me trouxe aí a oportunidade que viu de você agregar aí nesse processo. Então a ideia era ver um pouco o que você pensa, conhecer o seu histórico, onde é que você acha que a gente começa. Eu sei que todo processo de venda tem um processo de formatação e tal, e depois de colheita, mas eu acho que até a gente tem que ter um plano aí junto comercial de começar pelas coisas que tragam resultado mais rapidamente, para aí o Entendi. próprio projeto ir conseguindo se alimentar, né? Logicamente que a gente quer ter uma agilidade aí nessa questão comercial, inclusive para mudar coisas que tiver que mudar. Se você me disser, olha, preciso de um outro produto assim, assim, assado, eu vou te dizer, não consigo para agora, mas vamos estudar como a gente faz e vamos ver como é que a gente coloca isso em prática. O objetivo, o Aurélio fala muito disso, né? É conseguir criar um produto que caiba no gosto e no bolso do cara, né? Claro. Eu conheço, tem muito tempo que eu não, né, mas eu conheço o sistema da Autobem. Eu não sei o que mudou, já tem muito tempo que eu não vejo isso, que eu não olho, mas em relação à questão do sistema, produto, entrega, isso aí, tranquilo. O que eu queria mesmo ver, que eu queria saber, é o plano de negócio comercial. Como que está isso hoje? Ô, Jefferson, eu vou inverter o jogo para você. Você é um cara de confiança que você já trabalhou em várias associações, já trabalhou em cooperativa, você tem a visão. Eu traria a inércia a ti para que você apresentasse para nós, sem pôr nomes, para você poder manter a sua questão do seu sigilo, da sua estratégia comercial, das cabeças de chave que você tem no interior. Você apresentar para nós até semana que vem, lá para terça-feira, quais cidades que você consegue atingir, o tipo de produto, qual a sua margem de entrada, monta para a gente um plano de negócio ao contrário e apresenta para a gente. Então, mas para isso... E aí, calma aí, eu já sei o que você vai falar. Aí o Rodrigo consegue te apresentar, te dar uma senha, teste para você ver precificação, para você ter noção do produto. Que eu já sabia que você pedir isso. Entendeu? Você tá mais ansioso do que eu. Mas aí a gente consegue fazer isso. Eu vou ligar pro cara lá no Nordeste, que é meu parceiro, o cara que vai fazer a nossa representatividade, que trabalha numa associação, numa cooperativa que seja, e eu vou trazer esse negócio para eles. Aí eu preciso saber até onde eu posso chegar com ele. Então, mas aí você falou uma questão. Trazer parceiros de grandes negócios. Eu, Rodrigo, eu acho que para esses primeiros 90 dias, você poderia apresentar um plano de negócio para a gente. Eu queria muito uma coisa que você tem expertise. Eu queria que você fizesse uma rota de Goiás até São Paulo, aquelas cidades do interior de São Paulo que você atacou muito, sentido tanto Presidente Prudente quanto Ribeirão, aquelas coisas, porque a gente queria um vendedor porta e porta, porque nós queremos sair da mão de alguns vendedores cabeças do interior de São Paulo que se sente dono da lei da cocada. Eu quero que a gente tenha um vendedor com 20 placas, outro com 50, outro com 30, outro com 20. Eu quero pegar placa todos os dias para o interior de São Paulo. Porque se eu começar a ter pouca placa em diversas cidades, tá aí um cara que tem experiência melhor do que o Rodrigo, mas ele vai entender o raciocínio, eu fortaleço meu brand, porque um cara vai falar bem da marca em uma cidade, o outro em outro, o outro vai ter um caminhão roubado, a gente vai pagar, o outro vai ter um PT, e a gente cria um nome de novo. Concorda, Rodrigão? É isso que a gente quer. E os grandes negócios, lógico. Eu tenho uma associação com 1000 placas, legal, a gente quer isso. Mas nós precisamos ter algo que nos mantém em pé, que é a cestinha todo dia caindo uma laranjinha. Tô errado, Rodrigo? Não, totalmente. Então, o que eu queria muito de você, que você desenhasse esse plano de negócio primeiro, da onde você ficou confortável. Eu vou te chamar de viado porque eu tenho intimidade com você. Você faz 3 anos que está andando nesse exterior de São Paulo, irmão. Não é possível que você não consiga reverter os caras te adoram. Não, com certeza, mas eu falo assim, o exemplo, hoje várias operações, você sabe, a gente está dentro das associações, a gente conhecendo os presidentes. Eu tô ouvindo você, se eu vou tomar um remédio, mas pode falar. Eu tenho operação que, um exemplo, eu vou lá, eu absolvo o time comercial dele para fazer a linha pesada. Sei tranquilo, entendeu?
Então, assim, mas eu preciso saber o que eu vou oferecer. Então, por isso que eu queria conhecer o formato de remuneração para a gente conversar, alinhar, para me chegar já apresentando, entendeu? Porque eu vou ligar pro cara, eu não tenho duas conversas, eu não preciso ir lá visitar ele. Eu vou falar para Sim. ele quanto que vai ganhar, como que vai ser e pronto, e acabou. Ó, cara, Então, Jefferson, a parte. Perdão, pode falar, Rodrigo, desculpa. em Campinas a gente está trabalhando de 20 a 25% total de comissionamento para a rede. Aí você vai ter liberdade para conseguir. O que eu digo de 20 a 25? Depende do volume. Quem consegue volume, a gente chega a 25. E aí você vai ter liberdade para chegar e dizer, olha, eu vou ficar com 20% e vou dar 5, porque o cara tem um posto lá, ele só vai colocar um panfleto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou operar tudo. Nesse aqui eu vou ganhar 1%, porque o cara vai me trazer uma caralhada de coisa, eu vou dar o resto tudo para ele. Então a gente vai ter sempre essa coisa, mas que fica para sua gestão, entendeu? Entendi. Você define. Você Entendi. define, a gente parametriza no sistema e você vai dizer, essa equipe de vendas aqui, que é a equipe do Joãozinho, você divide assim, Rodrigo. Nós ainda estamos na faixa dos 20, então você põe 15 para eles e põe 5 para mim. Entendeu? Ah, nessa aqui da Mariazinha, não. Essa aqui e tal, eu consigo, faz 12 para eles e 8 para mim. Nessa outra aqui faz 15 para mim e 5 para eles. E a Entendeu? argumentação que você tem que ter também, Jefferson, é assim, pessoal, aquele mundo que todos viveram de cooperativa e associação, que ganhava 30%, ganhava dinheiro, acabou. Fala assim, isso daí não é mais sustentável. As associações vão para administradora, vai ser igual seguradora. Hoje a cooperativa ainda consegue pagar até, vamos por 15%, 20%, com uma apólice no mercado regulado, vai ter nome. Cara, a gente tem que começar a pregar essa mística do mercado para a gente poder começar a criar essa contra-inteligência do pessoal e entender que os tempos mudaram daqui em diante. Eu acho que tem uma ficha que ainda não caiu para todo mundo, e isso é importante começar a falar, porque em algum momento a ficha vai cair, e quando a ficha cair, o cara tem que saber para onde correr, que é o seguinte, de uma hora para outra, e ninguém sabe quando isso vai acontecer, se vai ser daqui uma semana, um mês ou um ano, de uma hora para outra vai acelerar as fiscalizações. Então, assim, quem tem carteira, a associação que tem carteira e que não tem uma solução de regulação, ou seja, não, ela não está embaixo de uma seguradora, desculpa, ela não está embaixo de uma administradora, ou a cooperativa que não virou cooperativa de seguro, Isso. essa Tem galera, três vezes. o negócio pode acabar do dia para a noite. E quem tem as suas carteiras dentro desses lugares, ou seja, os consultores, também vai ver o negócio acabar do dia para a noite. Então, assim, a gente precisa começar a conscientizar esses caras que eles precisam ter parceiros aonde eles aportem, literalmente é um cais, né? Aonde eles aportam os barquinhos deles com as mercadorias deles, para eles terem um mínimo de segurança. Então, isso é uma coisa acho que é importante a gente começar a falar, até porque nós temos a segurança que nenhum outro no mercado tem. Nós temos uma seguradora de peso, uma seguradora de peso com a gente que está nos dando essa, O que acontece é que essa apólice, né? Então, acho que isso é um diferencial bastante grande em relação aos demais. Hoje eu tenho 20%, eu posso ver no meu formato e continua no mesmo formato, o primeiro boleto. Tá cortando, Jefferson, tá cortando, eu não tô te ouvindo direito, tá picotando. Então hoje eu tenho 20% para distribuir, correto? Sim. A adesão continua no mesmo formato, primeiro boleto, auto bem. A gente não tem adesão. A gente não trabalha com adesão. Mas Se se você... paga. Como? Mas se paga. Eu não tô te ouvindo, desculpa. Tá cortando a ligação, Jefferson. Mas se paga o primeiro boleto. Para quem? Então, antigamente no formato lá da Auto Bem já emitiu o primeiro boleto. O cooperado pagar. Não, aqui a gente trabalha com um conceito de pré-pago. Então a cobertura dele começa a valer a partir do momento que ele pagou o boleto. Então, é isso. É exatamente. E a gente não tem taxa de adesão e a remuneração do corretor
é feita de forma recorrente. Então não é sobre a primeira parcela, ou sobre a segunda parcela, ou sobre a Entendi. terceira. É sempre. Então se você e a sua equipe trouxer um cara que vai ficar 20 anos no Autobem, você vai receber por 20 anos. Você vai fazer as renovações por 20 anos e vai receber por 20 anos. A questão da remuneração e do percentual, aí é o que a gente libera no sistema. Também se você chegar e me disser assim, Rodrigo, tem aqui um cliente tal, que é super amigo, que é não sei o que, o cara confia, eu consigo carregar mais. A gente vê, dá um jeito, abre uma brecha no sistema lá e carrega mais, porque você tem condição, ou porque tem alguém lá dentro que você tem que dar um comissionamento, enfim, aí você vai fazer a sua política. Mas o normal que a gente Eu está falo trabalhando. porque na época lá atrás, na época do Mauro também, lá, eu tinha. O Aurélio estava até lá em São Paulo conosco. Eu tenho meu cadastro aí, acredito, nem sei mais qual que é o acesso. Mas eu tinha essa liberdade, entendeu? O nosso time de São Paulo tinha essa liberdade de cobrar, entendeu? Ah, eu tenho o primeiro boleto lá do Serode. Problema, entendeu? Ele me repassava. Mas assim, a gente não tem isso, não sei quando é que era isso, mas hoje a gente não tem mais isso. Toda a cobrança do cooperado é feita via cooperativa, os boletos são enviados via Não, mas cooperativa. quem vai pagar é o cooperado mesmo. Sim, sim. Ele sabe se ele vai pagar 1.500, 2.000, ele sabe que tenta aqui o boleto. Mas que a primeira dele ficou 3.000, um exemplo. Entendeu? Ele sabe que ele paga. Mas Porque o que acontece hoje? A gente tem o pessoal que paga mensalmente, a gente tem uma galera que paga o ano em 8 vezes, o ano em 6, o ano em 4 e o ano em 2 vezes. E até poucos que pagam o ano em uma vez. Então, assim, por isso que a gente não tem mais a comissão atrelada à primeira parcela, né? Mas da forma recorrente. E o que Olha, fica irmão, para pode falar, o irmão. consultor Não, fica fazer. tranquilo. Serode, Resolveu lá, o Serode, menino conseguiu falar com o Rodolfo? então, o que tem cada consultor é responsável pela adimplência da sua carteira, né? Então, todo mundo tem que receber. Então, como o consultor está na ponta, a gente tem os nossos processos de cobrança e tal, mas a parte que mais funciona é o consultor ligar, porque ele fez a venda, ele conhece, ele conversou. Então, se o cara não pagou a terceira, a quarta, o consultor vai ficar sem a terceira e a quarta da sua comissão. Então, o que funcionou muito para a gente? O próprio consultor ir cobrar. Então, isso ajuda a diminuir as taxas de inadimplência e é bom para o negócio como um todo. não, maravilha, Rodrigo, maravilha. Depois me manda o material, vou dar uma olhada, começar a fazer alguns contatos aqui com os meninos. Conheço bastante gente aí que tem interesse em trabalhar com pesado, que não fazem lá na operação onde eles estão, que dá para a gente apresentar o projeto para eles. Perfeito. Tá? Eu tenho muito tempo que eu não vejo material assim, da Bem em relação à cobertura, aquele formato todinho. Então, se você puder mandar, tem muitos anos. Eu vou Dar uma atualizada. eu vou marcar uma call com o André, que é quem dá todo o suporte lá na central, para ele te mostrar o sistema. Beleza. Aí você vai conseguir. Acho que a melhor maneira de você ter acesso a isso é você dar uma olhada no sistema. Tem muito tempo que eu não tempo. É um sistema novo, ele é bem complexo, mas ele também é bem robusto. Não, tranquilo, sem problema. Isso aí é tranquilo. E você consegue produzir esse planejamento que o Serode comentou? Como é que é? Você consegue produzir esse planejamento que o Serode comentou e a gente fazer uma reunião no final da semana ou semana que vem? Porque assim, Jefferson, nós queremos trabalhar com você, eu confio no seu potencial, falei pro Rodrigo, e eu sei que você vende bem, você estruturou bons times, eu vi isso ao vivo porque eu te acompanhei em reuniões.
Então, assim, quando a gente fala de apresentar, só para a gente saber como sócio para onde você está caminhando, para a gente se planejar também, porque a gente sabe que esse planejamento seu é de 30 a 90 dias para acontecer. E aí nós vamos estar contigo, mas a gente precisa chegar em dezembro tendo resultado. Entendi. Tranquilo? Não, isso aí é tranquilo. E você tá com a vida muito boa, você tá precisando trabalhar. Teu rabo, viado. Bom, Alguém então tem vamos que marcar. trabalhar, safado. Já só passear, não. Você quer marcar uma data para essa segunda conversa? E aí, depois disso, a gente já marca a conversa com o André para você Eu, ver o sistema. eu sugeria dele marcar com o André essa semana ainda para ver o sistema, independente do projeto. E no máximo, entre segunda-feira à tarde e terça-feira, ele já apresenta pra gente, porque é antes de virar o mês. Já virando o mês, até o dia 10 a gente tem que começar, cara. Não vamos mais perder time. Você conecta ele com o André, então? Você faz essa ponte? Sim, senhor. Meu caro, você tem alguma Combinado. dúvida? Você tem alguma dúvida? Você tem Não, alguma dor? agora eu falo com o André, só para me atualizar novamente, e aí em questão de apresentação, de ligar para os parceiros, aí é tranquilo. Já E assim, pra ô sondar o mercado Jefferson, também. você está tendo uma oportunidade que você trabalha bem e você vai ter um diferencial. O Rodrigo e o André, eu não vou falar nem por mim, porque essa parte comercial eu centralizo neles, porque eles estão com a visão como um todo. Eles são muito abertos a qualquer horário para poder fechar negócio. Dá um exemplo, pegou 20 placas, o mercado está querendo 12 mil reais, a nossa deu 13. Cara, precisa chegar a 11,5 e ver que o negócio vai parar em pé, você vai ligar, ele vai analisar, vamos fazer, não vamos perder. Porque antes Perfeito. não tinha esse acesso, entendeu? Porque Sim. antes tinha aquele negócio do master, Era aquilo, muito que não chegava, o Mário não deixava falar, isso. Não, agora você resolve. Era É, muito. e é uma coisa construída conjunto, né? Porque não tem como mudar preço se todo mundo não abrir mão de um pedacinho, né? Então, geralmente a gente consegue chegar em preço revendo um pouco as coberturas do cara, porque daqui a pouco a gente está dando uma coisa para ele que ele não vê valor, mas o preço está no final. Então dá para tirar isso aqui, dá para mudar ali, dá para falar com o consultor para mudar o percentual que combinou com ele. A gente vai ajustando, a gente consegue chegar. Flexibilidade tem que ter, com certeza. Não, Exato. perfeito. Se você puder dar uma ligadinha para eu te agradeço. Fechou? Beleza, pessoal? Ficam com Deus aí. Quer marcar já para semana que vem uma data e um horário? Não, ele já marcou agora, segunda-feira depois do almoço. Não, não vai demorar não, segunda-feira depois do almoço, já tá marcado. Então tá bom, combinado. Você fecha aí com o André, então, Zeródio? Vou ligar pro André daqui a pouco, vou explicar para ele e eu já passo o contato. Prazer, Fechou. meu caro. Combinado. Então, Rodrigo. Forte abraço. Tchau.